Oi pessoal, eu acabei de voltar da pré-estreia de uma franquia que eu sou muito fã, que é Pânico, Scream, e eu passei para deixar uns comentários rápidos para vocês. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tô sumido dos vídeos longos do canal, eu sei, mas em breve eu tô voltando, tá? Com os vídeos de The Walking Dead, os tradicionais que vocês amam. Calma, a gente chega lá. Agora a gente vai ficar com Pânico. Ai, o que falar desse filme? Posso adiantar como fã que eu gostei bastante, tá? Tem ali umas conveniências narrativas, tem alguns furos de roteiro. Eu tava até discutindo isso com a minha irmã, que também é outra grande fã do terror, minha companheira de sempre. E a gente notou alguns furos, como bons conhecedores, velhos companheiros dessa franquia também, né? A gente cresceu acompanhando esses filmes. Mas o filme é interessante, ele é inovador, porque ele muda um pouco as fórmulas e, na minha opinião, ao meu ver, ele é bem sucedido nessa tentativa de inovação, trazendo um olhar de revisita aos originais, mas expandindo para um escopo de franquia. E, graças a isso, as coisas vão para um novo patamar. Atenção! Isso aqui tem spoilers e eu preciso te lembrar desse detalhe, caso você queira continuar por sua conta e risco. Adiante comigo nesse vídeo. Vai ser um prazer ter você por aqui, se você quiser, se você tiver visto o filme. Se não tiver, vai lá assistir Pânico 6, depois você volta aqui. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque eu já analisei os assassinos da franquia uma vez. Os assassinos do segundo filme, que eu gosto bastante, considero o meu favorito, apesar de não ser o favorito da maioria. Eu gosto bastante desse filme, eu tenho uma memória afetiva e nostálgica com ele. E você pode conferir como é que é a análise psicológica de um psicopata, Ghostface. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você. Agora vamos embora pra análise. Pânico 6 começa flertando com uma proposta interessante, que é um jovem, ou melhor, uma professora universitária que tá prestes a se encontrar com esse jovem, um jovem lá. E você descobre que eles estão prestes a ter esse encontro e estão falando pelo telefone. Um daqueles antigos, sabe? Quando a gente não mandava mensagem. Eles estão falando a moda antiga. E você já sente, já sabe o que vai acontecer. Bom, primeira vítima, ela vai morrer. Ela vai... Já era. Não vai escapar igual no filme anterior. Eu já tava pensando assim. Só que é aí que as coisas ficam interessantes. Por quê? A professora, ela vai embarcando nesse jogo de gato e rato com o Ghostface, que começa brincando com novas ferramentas, mostrando o que ele aprendeu, fazendo novas distorções de voz, e não só a voz clássica do Roger Lee Moore, que é uma icônica no cinema de terror, uma voz de garoto, de vítima, de jovem, e jovem sedutor. E ela vai parar num beco e acaba, assim, sendo a primeira vítima. Bom, acertei nesse palpite aí, só que aí que fica interessante, porque pela primeira vez na franquia, o Ghostface tira a máscara. E você sabe a identidade do assassino. E aí ele vai embora pra casa e ao longo desse caminho ele esbarra com quem? Com quem, meus amigos? Com ela, a Wandinha. Com a Jenna Ortega, personagem protagonista, junto com sua irmã, a Melissa Barrera, a Samantha, a irmã dela. O assassino esbarra com ela no meio do caminho, bancando a vítima, bancando só mais um inocente. Um trabalhador, zelador, amigo da faculdade. Só mais um, gente como elas, que estão ali curtindo uma pré-noite de Halloween, um clima meio carnavalesco até, eu diria. Aquela coisa mais despojada, mais brincalhona. E ele vai pra casa. Você continua seguindo o assassino. Você continua, pela primeira vez, sendo apresentado essa história pelos olhos dele, do psicopata. E quando ele chega em casa, que ele tá comemorando o seu triunfo, a sua estreia na brutalidade, ou melhor, no fim, na sequência do filme que o Richie estava tentando fazer, no quinto da franquia, quando o suposto amigo dele, companheiro de crime, começa a brincar com ele ao telefone, usando a voz do Ghostface, agora contra o Ghostface. E o Ghostface entra e é isso, em pouco tempo de filme, em menos de 15 minutos, você já tem uma morte de um Ghostface por outro. O que para mim simboliza essa busca da franquia por querer estender a quantidade de longas, de revisitar a sua própria fórmula e quebrá-la, matá-la para renascer.
Ou seja, mais uma atualização da metalinguagem característica de Pânico. E uma característica interessante que esse primeiro Ghostface, que a gente sabe a identidade, que é só um trabalhador da faculdade, um estudante, já nos entrega de cara, é uma fala que nos entrega muita coisa, diz muito. Em seu momento de deleite no telefone, ele vai confessar pro outro, pro ajudador dele, parecia que a cada golpe ela se tornava menos humana para ele. Característica essa básica de um psicopata, ou como a gente diz na psicologia, alguém com transtorno de personalidade antissocial. É como a gente chama clinicamente. Psicopata é um termo para nós cinéfilos do terror, tá bom? Desumanizar o outro que ele vai atacar, que ele vai violar, cujos direitos ele vai violar. Esse é um padrão básico que demarca esse quadro. Sobre as irmãs, é claro que a Wandinha ia ter mais destaque depois da série. E que bom, porque é uma ótima atriz, excelente, a Jenna Ortega. Ela já tinha se destacado pra mim naquele primeiro filme, mas a Melissa Barrera também evoluiu nesse. Ela não fica muito atrás não, apesar dela ter ficado um pouco no outro, ter havido uma diferença. Mas ela tem a presença necessária, as duas mandam bem. E eu tô curioso para ver o que mais elas podem entregar, o que mais essa fórmula pode trazer pra gente. O quadro da irmã mais velha rende bons comentários para psicologia, daqueles assim, bem babado, complexos, assim, porque que caldo que isso rende, hein? Ela simplesmente delira com o pai dela, ela tem alucinações visuais, auditivas, ela vê o Billy Loomis, o primeiro assassino, falando com ela, dialogando, criando falas inéditas. E isso é bastante complexo e divertido de se assistir. E, cara, pela primeira vez, o terapeuta morre no filme. Eu vi o psicólogo morrer no filme. Essa foi curiosa também. Hilário, o terapeuta, ficando amedrontado na sessão e encerrando tudo por ali sem saber como reagir. Descanse em paz. Adeus, terapeuta. Gostei muito das menções ao Stu Macher, o assassino companheiro do Billy Loomis lá no primeiro filme. Ainda acho que estão plantando um retorno dele à série, de repente para fechar a franquia, quem sabe, nessa fase. Acho que seria bem... Uou, seria incrível. E o próprio ator costuma brincar, né, dizendo que, em eventos oficiais, inclusive, da franquia, ele não morreria com aquela TV. Seria ótimo, imagina o retorno dele falando: achou mesmo que eu ia morrer com aquela TV na minha cara? Tem um momento nostálgico que lembra o segundo filme, pelo menos evocou pra mim aquela atmosfera onde certos personagens precisam atravessar muito rapidamente por uma saída, aquele escape de os últimos segundos, só tem alguns instantes para escapar, e Ghostface está logo ali, como no escape do carro da Sidney e a amiga dela, em que elas têm que passar por cima do Ghostface no segundo filme. Dessa vez é uma escada de um prédio para outro, vocês vão ver melhor na cena, é bem tenso. Como pontos negativos, o filme tem algumas facilitações narrativas, como, por exemplo, um certo personagem que tem um certo recurso que conferiria a ele uma vantagem em mãos, como uma arma carregada, e ele gasta esse recurso a esmo, sem saber onde está o Ghostface. Mesmo assim, ele usa e depois é pego. Acho que não seria bem por aí, não é muito coerente, até porque o personagem em questão era experiente em armas, sabia o que estava fazendo, tinha malícia. Mas, né? Aliás, era o mais malicioso de todos. Isso deixa pro filme, vocês vão ver também lá. E acho que o filme poderia ter brincado com esse conceito novo proposto, de já saber, a gente como público, a identidade do assassino. E eles não. Aí a angústia seria de a gente ter uma informação que eles não têm. E a gente ficar o tempo todo torcendo. Sabe? Aquela coisa de você tá vendo o que tá prestes a acontecer com o personagem, mas ele não. Que a própria franquia já brincou desde o começo, né? Com o querido Randy, lá no primeiro filme, com o Ghostface atrás dele, e a gente via e ele não. E em outras ocasiões também. Seria interessante. Uma outra ideia que poderia ser explorada, mas foi descartada aqui, teria sido mais inovador até, é a ideia de que você não precisa revelar necessariamente a identidade do assassino. Poderia deixar para um próximo filme. Mas, quem sabe é uma ideia futura.
eu entendo que isso teria desvirtuado um pouco a essência da franquia, que é essa coisa de você não saber quem é o assassino, quem tá por trás da máscara do Ghostface. E se é aquela coisa do whodunit, quem fez isso? Essa é a fórmula de Pânico. Menção honrosa pro meu susto com a quase morte da Gail Weathers. Não mexam nos meus personagens de legado. Eu sempre sou defensor deles, levanto a bandeira mesmo. Ela passa por momentos assim muito tensos. E a gente também, quase pulando da cadeira no cinema e rasgando tudo que estava ao redor. Bem legal. Outra facilitação narrativa seria, que eu acho que vai ficar muito na cara, então preciso falar, sobrevivências mirabolantes de personagens. Personagens que não poderiam escapar, agora conseguem, apesar da brutalidade das mortes, dos ataques serem cada vez maior e mais frequentes nesse filme. De alguma maneira, o roteiro os salva. Tem retorno de outros personagens, homenagens a todos os queridinhos da franquia, inclusive até de todos os Ghostfaces anteriores, como uma grande celebração da franquia Pânico. As homenagens continuam no ponto. Dessa vez uma família inteira de assassinos, todos de uma única cartada, ao invés de um de cada vez, sempre surgindo para vingar o anterior. Foi uma boa adição. Entre erros e acertos, o saldo geral de Pânico 6 é positivo. Acredito eu, me senti bem como fã e que a proposta de inovação e tentativa de passar essa saga adiante, transformando tudo em franquia, foi bem sucedida. A inovação funcionou, onde teve, e onde se mantiveram os clássicos também continua bem aplicado. É isso, lembrando que você pode ver a minha análise dos assassinos do segundo filme. Tá aqui embaixo no comentário fixado, se inscreve nesse canal. Sou o Hudson Brandão, psicólogo, e a gente se vê logo mais.